Você às vezes se sente intimidado ao comprar uma luneta por não compreender muito sobre os números ou as torres de ajuste? Hoje nós temos uma dica para você. Então, gente, vamos falar um pouquinho hoje sobre luneta e eu quero começar mostrando para vocês os dois formatos de número que a gente encontra quando vai comprar lunetas. Nós encontramos esse formato de numeração aqui, mais simples, que no exemplo aqui eu dei 8 por 42, o que significa que essa luneta aqui tem uma magnitude fixa de 8 numa lente objetiva de 42 milímetros. Isso significa que quando você olhar pela luneta, você vai ter o objeto 8 vezes mais próximo de você ou 8 vezes maior, se você preferir falar assim. E no caso do exemplo inferior aqui, é uma magnitude de 6 mínima com uma máxima de 24 numa lente objetiva de 50 milímetros. Essa aqui, uma luneta que tem assim, ela vem um ajuste para você aumentar ou diminuir a magnitude. E no caso, essa é a medida dessa luneta aqui acoplada no meu rifle, tá? Tem uma lente objetiva de 50 com a magnitude de 6 até 24. É bom observar que toda a lente objetiva, quando ela é maior é a quantidade de luz que vai entrar na luneta, certo? Também, falando de tamanho, o tubo da luneta também é importante. Por quê? Essa daqui é 30 milímetros, é maior um pouquinho do que os tubos de 1 polegada. É muito comum encontrar o de 1 polegada e o de 30 milímetros. Tem também acima disso, como 34 ou 35 milímetros. Quanto maior o tubo, maior vai ser o campo de ajuste das torres laterais e de elevação. O campo lá dentro vai ser maior para você fazer o ajuste. Geralmente isso é para mais longa distância. No caso dessa luneta aqui, nós temos 4 torres de ajuste. É muito comum nós vermos 2 torres de ajuste, que é esse aqui, que é o ajuste das laterais e o ajuste de elevação. E nós temos também esse ajuste aqui, que é o ajuste de iluminação da retícula, que pode colocar essa retícula tanto vermelha quanto verde ou a branquinha como vem mesmo, sem uma iluminação. E existem outras que têm até mais iluminação do que essa, tem azul também. Isso aqui é uma questão de preferência e ajuda um pouquinho para quem vai caçar mas num período que a luz do dia já está acabando, né? Mais à noite, assim. Com relação às torres de ajuste aqui, tanto da lateral quanto da altitude, existem 2 tipos de medidas. Uma medida é a medida de minuto de ângulo, que no caso é essa luneta aqui. O outro sistema de medida é em milliradians ou miliradiano, né? Por que é importante a gente observar essas medidas? Porque, incrível, mas existe no mercado e é comum encontrar, você comprar lunetas que essas torres de ajuste estejam, por exemplo, em minuto de ângulo e a retícula interior esteja em milímetros, o que vai dificultar muito o cálculo para você. Você vai ter que fazer mais cálculos para fazer o ajuste da luneta, da queda de projétil e coisa parecida. Seria a mesma coisa, imagina você dirigindo um carro que o velocímetro está em quilômetros por hora somente e na rodovia os sinais de trânsito estão todos em milhas por hora. Você teria que ficar fazendo cálculos. Então, quando você for comprar uma luneta, tenha certeza que a retícula e as torres de ajuste estão na mesma medida, tá bom? É bom observar que essa abreviatura MIL não é referente a militar. Ela também pode ser abreviada como MRDA, o que é a mesma coisa, mas não significa militar, embora os militares e os atiradores de elite preferem esse sistema porque eles consideram mais acurado e também porque quando você vai atirar a longa distância e vai fazer o ajuste da sua luneta, vão ser menos cliques que você vai ter que fazer, porque no sistema
de minuto de ângulo, que é MOA, você vai, cada clique, ou melhor, cada MOA, né, vai ser 1 polegada, com oposto ao 1000, que vai ser 10 centímetros, ou seja, 10 centímetros é muito mais que 1 polegada. Então, o que significa que você vai ter que dar menos cliques quando você vai fazer o ajuste da sua luneta a longa distância. Por isso a preferência de 1000 versus MOA. Quando você termina de fazer esse ajuste aqui, tem uma outra torre de ajuste que se chama paralaxe, que é essa aqui no lado esquerdo da luneta. Alguns ajustes, algumas lunetas têm esse ajuste aqui na lente objetiva, como um anel aqui na lente objetiva. Outras lunetas você não vai ver externamente esse ajuste paralaxe. Por quê? Quando ele é interno, significa que ele já vem pré-ajustado entre 100 para 100 até 300 jardas de distância. Para quem tem o desejo de atirar a mais longa distância, acima de 300 jardas, então é bom que você tenha esse ajuste para que você mesmo possa controlar. Para você entender um pouquinho melhor o que significa esse ajuste paralaxe, imagine que você esteja sentado no carona de um carro, olhando para o ponteiro do velocímetro. Você vai ver a velocidade do carro de uma forma. Se você sentar no lugar do motorista, você vai ter o foco real. Aí é que você vai ter a verdadeira velocidade ali. Então, quando você faz o ajuste da lateral e da altitude, depois disso, então, você vem e ajusta o seu paralaxe para que o seu foco esteja alinhado com a retícula. E falando de retícula, nós temos aqui dentro do tubo, onde fica a retícula, na maioria das lunetas, nós vamos encontrar a retícula vai ficar localizada aqui no segundo plano de foco. Quando isso acontece, que é o caso dessas lunetas mais comuns, quando você aumentar a magnitude da luneta, você vai ver a retícula do mesmo jeito. Ela não vai aumentar nem diminuir na sua visão lá dentro. Quando ela é localizada aqui no primeiro plano focal, a retícula vai aumentar da mesma maneira que vai aumentar o foco. Ou seja, se você aumentar a magnitude ou diminuir, a retícula vai acompanhar aquilo ali. Por que isso é importante? Porque as lunetas que têm a retícula localizada aqui, elas são para rifles a mais longa distância, acima de 300 jardas. E fica mais fácil para fazer um cálculo, uma estimativa da distância. Porém, elas são mais caras, são lunetas mais caras, tá? Outra coisa que é muito importante a gente observar é o que nós chamamos de alívio de olho, tá? Alívio de olho é essa distância daqui até ao fim da coronha. Por quê? Porque o mais recomendado é no mínimo 70 milímetros. E o motivo disso é principalmente se você vai acoplar a sua luneta num calibre maior, para que você não tenha o acidente de quando a arma der o recuo, que a luneta atinja o seu olho, a sua sobrancelha e machuque. Nós temos casos de vários amigos que já aconteceram isso. A luneta também traz, se ela não tiver a magnitude fixa, ela vai trazer aqui um anel de ajuste da magnitude, e também a luneta tem o anel de foco, né? Depois que você faz a magnitude, você ajusta o seu foco. A retícula, ela tem formas diferentes. Existem aquelas que são apenas uma cruzinha, existem outras que são duplex, que é a cruzinha fininha mais por dentro e mais grossas nas pontas, né? Existem retículas que são próprias para queda do projétil, outras para calcular a distância, né, do alvo. Isso vai ser uma questão de preferência e também do objetivo que você precisa da sua luneta.
No caso da minha luneta aqui, ela tem uma cruz e na parte inferior da cruz, ela tem como se fosse uma árvore de Natal invertida, de cabeça para baixo, com as linhas e cada uma linhazinha daquela, o espaço entre uma linha e outra significa 1 polegada. Então, dessa forma, eu tenho como calcular melhor a distância. E também, porque o meu está em minuto de ângulo, os cliquezinhos aqui, no caso da minha luneta, vai ser 1/8, ou seja, cada polegada vão ser 8 cliques. Se eu precisar ajustar 1 polegada inteira, eu vou ter que dar 8 cliques. Meia polegada, 4 cliques. Existem lunetas que vêm apenas com 4 cliques por polegada. No caso do milirradiano, geralmente são 10 cliques para formar 1 milirradiano. Todas as duas medidas não são medidas de distância, são medidas de ângulo. E existe uma fórmula para você calcular a distância de acordo com esse sistema. Existe também o que nós chamamos de campo de visão. Duas lunetas da mesma magnitude e do mesmo diâmetro de lente objetiva podem ter campo de visão diferente. A que tiver o maior campo de visão vai ser melhor. Aí você pode pensar assim, então uma luneta com mais magnitude e uma lente objetiva maior vai ser melhor? Nem sempre. Existe também o que nós chamamos de pupila de saída. E existe uma forma muito simples de calcular isso para você saber a melhor maneira de usar a sua luneta. O que acontece é o seguinte, quando a íris do nosso olho está dilatada, ela atinge 7 milímetros em diâmetro quando nós temos até 25, mais ou menos 25 anos de idade. Quando nós começamos a envelhecer, depois dos 25 anos de idade, a dilatação já não vai ser tão grande. Então, nós calculamos uma base de 5 milímetros para ser geralmente o melhor para essa pupila de saída. Como que nós vamos calcular isso? Você pega o diâmetro da sua lente objetiva e divide pelo número da magnitude da sua lente. No caso dessa aqui, por exemplo, a magnitude é 6/24. Se eu pegar 50, que é o diâmetro, e dividir por 6, eu vou ter uma pupila de saída de 8,33 milímetros. O que é o ideal para mim? É descobrir qual a magnitude que vai fazer com que a pupila de saída esteja mais próximo ao diâmetro da minha íris dilatada, ou seja, 5 milímetros. E para isso, então, eu sei que vai ser no 10. Uma outra maneira que eles falam que é simples de fazer isso é você pegar o diâmetro e dividir por 5 milímetros. Outra coisa que é bom observar é o alívio de olho. É muito importante você saber essa distância, porque é essa parte daqui, essa medida daqui até a coronha. E por que isso é importante? Porque se você for acoplar a sua luneta num rifle de calibre mais forte, você corre o risco de quando a arma der o recuo, essa luneta voltar e bater no seu olho por causa do impacto. Então, é recomendado no mínimo 70 milímetros entre essa distância aqui. É isso aí, gente. Trazendo um pouquinho de informação sobre lunetas para vocês. Muito obrigada pela audiência. E se você gostou desse vídeo, dá para nós um like, subscreve no canal, clica o sininho da notificação para você receber e ficar sempre informado. Vamos colocar coisas novas continuamente, tá bem?